Olá, boa noite! Bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador, nesta noite de segunda-feira, nessa noite gelada, do feriado que está acabando aqui em Catanduva. Espero que você tenha tido um bom dia de descanso ou de trabalho, aproveitado sua família, ou tenha tido um dia produtivo no seu trabalho, se você teve que ir para sua jornada. Vamos saber quais são os destaques do programa de hoje? Vamos falar sobre as atualizações da campanha salarial do primeiro e também do segundo semestre, falar sobre demissão por justa causa por dependência química é discriminatória. O Senado aprovou a isenção do imposto de renda para até 2 salários mínimos. E também vamos falar sobre a campanha contra assédio moral. Aqui ao meu lado, meu parceiro de toda semana, o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite você que está nos assistindo, está nos acompanhando. Mais uma semana se inicia, como Lívia falou, frio, um feriado, mas nós estamos aqui para trazer informação para você. Hoje é segunda-feira, 11 de agosto de 2025 e o programa Voz do Trabalhador já começou. Vamos iniciar então a edição de hoje falando sobre um assunto bastante polêmico. A demissão de um empregado por causa de sua dependência química configura dispensa discriminatória. Com esse entendimento, o juiz substituto Moisés Timbo de Oliveira, da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, condenou uma empresa a anular a justa causa e pagar indenização e verbas rescisórias a uma enfermeira. Segundo o processo, a profissional trabalhava em uma UTI móvel. Ela era contratada por uma empresa que prestava serviços para a Prefeitura de São Paulo e foi demitida com a alegação de estar alcoolizada no trabalho e ter muitas faltas injustificadas. Na ação trabalhista, a autora alegou que é dependente química e que a empresa sabia de seu problema. Entretanto, a profissional disse que nunca se apresentou bêbada ou drogada no ambiente de trabalho. E ela alegou que em 2022 foi diagnosticada com ansiedade generalizada. Por isso, ela pediu a anulação da justa causa e a conversão para dispensa imotivada, com o pagamento de todas as verbas rescisórias devidas. A autora também solicitou indenização por danos morais, alegando que se tornou motivo de piada no ambiente profissional por causa da dependência. O município alegou não ter responsabilidade pelos atos do contratante. Para o juiz, entretanto, a celebração de contrato com a empresa terceirizada não isenta o poder público de responsabilidade. E esse caso, Marcelo, ele chama atenção porque muitas pessoas atualmente e infelizmente elas fazem uso de medicamentos, o que é também, uma dependência química, para tratar aí diversas doenças como a ansiedade, o pânico, que muitas vezes são doenças geradas no próprio ambiente de trabalho. Outros se valem da dependência do álcool ou das drogas para aliviar o estresse, a pressão que vive no ambiente de trabalho também. Exatamente, Lívia. Por isso que a NR01 ela vem estabelecer algumas considerações e gerenciamento de risco tanto na parte do trabalho, tanto na parte biológica, física dos trabalhadores. Por isso que é importante aqui nós trazemos esse assunto mais uma vez, porque além disso tem também o tema sobre ergonomia, sobre a NR17, porque a empresa ela é obrigatória que a empresa faça um acompanhamento, reveja o seu conceito, até porque os trabalhadores estão ali a maioria do tempo dentro da empresa. E se ele está apresentando esses sintomas aí, como nesse caso que nós acabamos de dizer aqui, as empresas precisam ter noção, por isso você precisa ter o acompanhamento, fazer o diagnóstico, fazer os exames periódicos com mais
clareza, para identificar essa situação. Porque se caso o trabalhador está passando por essa situação, ela não pode ser desligada do ambiente de trabalho, porque realmente é discriminar um trabalhador, porque ele viveu ali, às vezes 10, 15, 20 anos da empresa, de repente você é mandado embora ainda por justa causa, por uma situação dessa que nós acabamos de ouvir aqui. Então, isso nós não podemos aceitar, por isso que nós temos que estabelecer a NR01, ter o acompanhamento do sindicato para todos esses casos. Mesmo porque a empresa sabia da condição dela, segundo ela mesma, né? Então, eles contrataram, eles sabiam já que ela tinha essa dependência, depois ela foi diagnosticada com ansiedade e a gente espera que a NR01 ela seja mesmo colocada em prática, não seja adiada novamente a fiscalização, que haja mais comprometimento com essa questão da saúde emocional do trabalhador, né? Exatamente por isso que ela estabelece, vão ter documentos que comprovem que a empresa está fazendo conforme a legislação. Por isso que é importante aqui que os trabalhadores fiquem atentos também sobre se você está passando por alguma maneira, com alguma situação, se está sendo dependente de um remédio mesmo para dormir, porque você não consegue dormir, precisa procurar um médico, realmente não tome qualquer medicamento, porque falaram, se você tomar esse remédio você consegue dormir. Não, você precisa passar por um tratamento. Porque senão você vai estar criando um vício aqui, vicioso, mas sem acompanhamento de um profissional que pode te orientar. Às vezes você está passando por um momento aí com uma doença e você não sabe, você está amenizando a situação. E nós temos que resolver o problema, não amenizar. Cada caso é um caso, né? E precisa Exatamente. ser tratado especificamente. Bom, o nosso programa, além de trazer assim, informações do mundo do trabalho, também serve como utilidade pública. E é agora um recado importante para todos os catanuvenses e também para o pessoal da região, que com a chegada do período de reprodução dos escorpiões, que se intensifica agora entre agosto e setembro, os municípios aqui da região noroeste de Paulista têm registrado aumento nos casos de acidentes com esse animal peçonhento. Em Catanduva, de janeiro até junho, foram 102 ocorrências de picadas de escorpião, um aumento aí de 25,93% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 81 casos. Para vocês terem uma ideia, o escorpião mais comum aqui na região é o amarelo. A espécie é considerada perigosa e se adaptou ao ambiente urbano, vivendo em locais como bueiros, galerias pluviais e até instalações elétricas. Durante o período de reprodução, as fêmeas apresentam maior concentração de veneno, o que torna os acidentes ainda mais perigosos, principalmente para crianças e idosos. Segundo a Secretaria de Saúde de Catanduva, os acidentes são monitorados e os moradores podem solicitar vistorias e orientações à unidade de vigilância em zoonoses pelo telefone 17 3524 2445. Em caso de picadas, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente. A prevenção segue sendo, claro, o melhor caminho. Então, tem algumas dicas. Manter limpos quintais, sem entulho ou lixo acumulado. Roçar o mato e vedar frestas de muros, pisos e paredes. Proteger ralos, colocando telas milimétricas e rodinhos nas portas, tampar a porta assim embaixo. Para você, trabalhador, trabalhadora, para cuidado com seus filhos quando for colocar sapatos, roupas, bate o sapato no chão, sacode a roupa, às vezes fica ali do lado de fora de casa ou fica fora do guarda-roupa, enfim. Examina antes de colocar o calçado ou uma roupa. Afastar móveis como camas e berços das paredes e utilizar luvas e botas ao manusear materiais de construção ou realizar atividades de jardinagem. Ou seja, Marcelo, são cuidados simples, mas que podem fazer diferença. Exatamente, Lívia. Como você disse, nós estamos na época agora de reprodução do escorpião, por isso que a gente precisamos aí evitar problemas com a saúde causada pelo inseto, tá? Como o mês de agosto
é um período que a fêmea já diz tem com maior concentração de veneno. Isso nos preocupa, porque tem com as crianças e idosos principalmente, porque fica mais vulnerável com essa situação. Então o escorpião bom, todos entendem que ele é venenoso, tá? Sua picada pode causar morte, principalmente em crianças e idosos. O ideal é prevenir antes que o problema apareça. Não existe garantia absoluta que o animal possa ficar longe do local da sua casa. Então você precisa fazer algumas considerações aqui. Porém que o escorpião, ele pode nos enganar, porque ele é pequeno, quando é pequenininho, você pode colocar dentro do sapato, cair dentro do sapato, dentro de uma roupa e você acabar usando. Então nós temos que ter algumas medidas preventivas, como você já falou, mas vale aqui reforçar sobre a limpeza. Manter o jardim e os quintais limpos, evitando o acúmulo de lixo, entulhos e folha seca. Às vezes as pessoas querem pegar a folha seca no quintal com a mão. Então tomar cuidado, porque o escorpião pode estar ali no meio daquelas folhas. Exatamente. Também a vedação de fresta, como você falou, em buracos, em parede, pisos, rodapés, soleira das portas, tela de ralos, pias e tanques. Tem que evitar toda essa situação, colocar essas proteções para não deixar esse escorpião ficar vulnerável. Além disso, o saco plástico, o papelão, deixar bem cuidadinho, porque as baratas vai começar a circular. Então isso também é perigoso, porque as baratas são alimento para os escorpiões. Então é bom tomar cuidado com isso. Sacudir as roupas antes de usá-lo. Usar sempre luva para catar lixo, trabalhar no ambiente, pegar madeira, se no quintal seu tem madeira, alguma coisa, cuidado. Porque às vezes o escorpião fica na cor da madeira, você vai pegar, você não vai ver. Exatamente. Você entendeu? Pode isso acontecer. E aqui o importante também, Lívia, o que fazer com a picada? Se você sofreu a picada, você tem que ter o quê? Calma, manter calma. Afaste do local a vítima. Peça socorro, vai lá, tá doendo muito, lave com sabão, coloca uma compressão de água quente enquanto vai chamar o SAMU ou algum para ir até o hospital. Você pode fazer algumas situações nesse sentido, mas tem que procurar o médico imediatamente. Não tente, não, é uma dorzinha só, vou ficar aqui, não. Aconteceu, se você conseguir pegar o inseto, colocar dentro de um vidrinho e levar para o médico, porque ele vai identificar qual tipo de escorpião. Isso será o melhor, qual soro que você vai ser usado. E o importante também é que o Ministério da Saúde diz que não recomenda o uso de veneno, porque o veneno eles não matam, eles espalham o escorpião. Então se você tem uma situação num bueiro, você joga o veneno, ele começa a sair para fora e vai andar para casa dos vizinhos. Então não é recomendado usar veneno, que você não vai matar os escorpiões. E não é uma dorzinha não. Quem eu já conversei assim que teve esse acidente com o escorpião, diz que a dor é terrível. Então assim, teve o acidente, corre para o hospital. Catanduva tem o soro. Então não precisa assim, né, ficar preocupado, será que vai ter que vir de outra cidade? Não, aqui nós temos, então o socorro é imediato. Então quanto antes você chegar no hospital, mais rápido o atendimento e vai ser melhor aí para acabar com a dor e os riscos da picada do escorpião. Exatamente, Lívia. A semana passada, na nossa região aqui, em São José do Rio Preto, faleceu um garoto de 10 anos por causa de uma picada de um escorpião. Então, a gente está falando aqui de um assunto sério. O escorpião pode levar à morte, principalmente em crianças e idosos. Então, vamos tratar isso com muita sinceridade, com muita responsabilidade, porque o escorpião ele pode levar a pessoa à morte. Então, esse é um recadinho. Vamos estar mais atentos na nossa casa, nos nossos filhos. Você que tem criança aí também, gosta de colocar o berço encostado na parede, começa a desencostar um pouquinho, porque sofá por causa do inseto, do escorpião, que ele pode picar aí o seu filho. E ele é pequeno, né? Não é um animal grande, então ele vai se escondendo e aí às vezes você não dá tempo de ver antes dele picar alguém. Bom, agora a gente vai fazer um breve intervalo e na volta tem informações sobre campanha salarial. Rapidinho, a gente já volta.
O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde e participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa A Voz do Trabalhador está de volta e agora, para tirar uma dúvida aí dos trabalhadores. Marcelo falou no último programa sobre ultratividade, né, Marcelo? Isso gerou um pouco de dúvida dos trabalhadores. E agora ele vai explicar o que é ultratividade, Marcelo. Lívia, é bom os trabalhadores terem ciência das situações que ao longo do tempo, dos últimos 10 anos, os trabalhadores, nós estamos perdendo muitos direitos, tá? E por isso que eu venho trazer esse assunto aqui, porque na reforma trabalhista, em 2017, aconteceu várias coisas que tiraram os nossos direitos. Debatemos muito sobre a reforma trabalhista, né? Exatamente. Muitas pessoas acham que têm todos os direitos, mas o direito não é bem assim. Por isso que nós estamos falando aqui sobre ultratividade no direito do trabalho, tá? Então, no direito do trabalho, ultratividade se refere à manutenção dos efeitos de uma norma coletiva, que é acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, após a sua vigência. Então, antigamente tinha o quê? Venceu o acordo dia 30 de abril, vamos falar da data base 1º de maio. 30 de abril, tudo aquilo que você já tinha conquistado permanece, só aumentaria mais, lógico, não poderia reduzir. Mas com a reforma trabalhista que aconteceu em 2017, foi colocado lá que não tem mais ultratividade, então não tem mais a obrigação da empresa permanecer pagando os mesmos benefícios, tem que ser negociado do zero, tá? Então isso traz uma dificuldade muito grande para nós negociarmos com as empresas. Essa situação recorremos para o Supremo Tribunal Federal para dizer que é inconstitucional, que não pode tirar direito dos trabalhadores livres. Mas infelizmente lá falou que não, pode sim. Então a partir de 2017 não tem mais ultratividade no acordo de convenção coletiva de trabalho. Porque as pessoas acham que tem direito em tudo. Não, meu direito é adquirido. Não tem direito adquirido. Nós temos buscando sempre a negociação, sempre buscando o melhor para os trabalhadores. Então, como funciona a ultratividade? Então, nos acordos e convenções coletivas de trabalho, que estabelece lá os benefícios como salário, ticket de alimentação, PLR, cesta básica, plano odontológico, plano de saúde. Então, tudo isso compõe a nossa convenção ou acordo coletivo de trabalho. Uma vez venceu, nós temos que renegociar de novo, tá? Então, atenção trabalhadores, vocês não têm o direito, nós não temos direito já conquistado, infelizmente isso... Só tem direito ao que está na Constituição. Exatamente. A CLT. A CLT, que é o salário mínimo de 1.518. Então, tudo isso precisa de negociar. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque tem empresa no nosso aqui, que nós vamos falar mais na frente, que quer aplicar, que quer retirar o direito do trabalhador. Porque as pessoas acham que nunca vai acontecer. Mas encontramos uma empresa, aqui nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, que ela fala, não, nós vamos aplicar somente isso, nós vamos diminuir os benefícios que tem. Então, por isso que é bom trazer essa situação, porque o Supremo Tribunal Federal já falou que é constitucional, então pode diminuir, tá? Então, para não ter controvérsia sobre isso, mas nós sempre buscamos o diálogo e sempre buscamos para conquistar, para manter essa conquista que nós há anos tentamos aí para ter essa garantia. Por isso que quando iniciam as negociações, um dos primeiros passos é garantir a database, para que tenha-se a negociação garantida daquela data.
Exatamente. É um dos primeiros passos, É o primeiro passo, nós precisamos fazer isso, garantir a database para que todos os efeitos que tem hoje no acordo coletivo de trabalho permaneça até a renovação. E Marcelo, essa questão da ultratividade, você acha que até agora não houve as empresas não estavam querendo, não estavam aplicando porque falta de conhecimento ou porque, sei lá, a situação estava boa e agora eles querem achar uma brecha para não aplicar os benefícios? Com certeza, Lívia, eles conhecem a lei, porque as empresas têm o seu jurídico trabalhista, conhecem a lei, como fazer do início ao fim. O que acontece? Usa o momento que a empresa não quer dar, que nunca quer dar, né, o aumento salarial para os trabalhadores, então usa desse artifício para quê? Para dizer, não, eu não posso, eu tenho uma carta na manga aqui que eu posso reduzir os benefícios e vamos começar do zero a negociação, porque a lei me garante isso, entendeu? Então, realmente, o empresário está usando esse artifício contra os trabalhadores. E, infelizmente, esse caso dessa empresa que você citou abre brecha para outras empresas tomarem a mesma atitude, né? Exatamente, e aí por isso que os trabalhadores têm que ter ciência da importância da entidade sindical atuante, porque se nós não estamos atuante ali, conversando, dialogando, o trabalhador cada vez vai perder mais ainda. E uma vez que perder, não se recupera mais. Porque aí até chegar no patamar que está hoje, vai bastante tempo. Bom, e aí, continuando nesse assunto de benefícios, salários, vamos falar de campanha salarial. Eu vou puxar o primeiro assunto aqui, Marcelo, porque a semana passada teria o julgamento do dissídio do setor de doces. Mas é verdade que foi adiado? Isso não aconteceu no dia 6? Vamos lá, os trabalhadores precisam entender aí, mostrar quanto nós sofremos com as viagens, até mesmo viagem perdida para negociar. Só abrir um parênteses, fazia tempo que estava marcado já isso, né? Exatamente. Até mesmo as audiências também, ela acabou sendo desmarcada. Aqui para os trabalhadores e as trabalhadoras entender que o dissídio coletivo de trabalho estava agendado para o dia 6, às 10 horas. Por via de situações lá, mudaram para as 15 horas. Nós estávamos indo para o tribunal. No TRT da 2ª região, que é São Paulo. Então, eles se deslocaram do interior para São Paulo para participar dessa fase que era a fase de julgamento mesmo. Que tinha a questão da... Ai, me fugiu agora. Que vocês iam argumentar, né? Sim. Dos argumentos. A gente ia fazer o que? A defesa, a oratória ali presente aos juízes, os desembargadores, que são 11, tá? A nossa defesa, o porquê nós estava querendo o aumento real, porque nós queremos um avanço da sexta maior. E nós ia fazer essa defesa aí ao plenário para todos os 11 julgadores que vão julgar esse julgamento do dissídio coletivo de trabalho. Então aí desmarcou para as 15 horas, tá? Aí quando a gente chegou lá no tribunal, às 2h30, aí fomos surpreendidos que foi o advogado, nos conheceu, falou, doutor, até chamou de doutor, foi cancelado. Falei, como assim? A relatora não pôde participar da audiência, como ela é relatora, não pode, ela tem que estar presente. Então ela adiou o julgamento. Então será agendada uma nova data, tá? O tribunal vai nos notificar para dizer quando vai ser a próxima, o julgamento do dissídio coletivo de trabalho. Infelizmente, os trabalhadores que têm, no dia mesmo livre, às 10h30, tinha trabalhador mandando mensagem no WhatsApp perguntando, e aí, saiu? Infelizmente, aí um ainda falou assim, tá difícil, hein? Falou assim, para você ver como é difícil você conquistar um aumento salarial. E às vezes, muitos trabalhadores e trabalhadoras não dão valor quantas viagens, quantas reuniões que nós fazemos. E às vezes a gente conquista o aumento real e leva o trabalhador e ele diz, só isso? A lei não te garante nada. E nós que conseguimos. E ainda pode perder. E pode perder ainda, infelizmente. Exatamente. E aí não é aquela coisa, não depende de vocês, né? Vocês estavam lá, saíram daqui, foram para lá, tinham outros sindicatos lá também, representantes de outra federação, mas infelizmente
chegou na hora, a relatora não estava, não tinha como acontecer. Então foge ao controle, né? Exatamente. Do sindicato, da federação, não tem como. Então agora é aguardar essa notificação de quando é a nova data para esse julgamento. Agora a gente vai fazer um resumo aqui dos demais setores, né? Porque os trabalhadores querem saber como é que está a situação do setor onde ele trabalha. Setor de bebidas e suco já fechado, né, Marcelo? Isso aí já encerrado. Bebida assinou no dia de hoje, dia 11, assinou a Convenção Coletiva de Bebidas em São Paulo. Carne e frio. Há algum progresso nos últimos dias, que são 2 setores que estão patinando aí, né? Exatamente. Frios vai sair, nós estamos aguardando a resposta do patronal no dia 12, tá? Ou seja, amanhã, Amanhã. Né? E aí, caso não for uma resposta aí que nós esperamos, aí nós vamos fazer um pacote de edital sobre as greves, estado de greve, para a gente levar isso para o tribunal, que vai juntar, se caso o frio não trazer essa informação que nós queremos, nós vamos juntar com carne, frios e ração, iremos publicar aí o edital de greve aí para podermos avançar nas negociações. Então amanhã é o dia D. Amanhã é o dia D. Usinas de açúcar, Marcelo, foi publicado o edital de greve e dado um prazo para o patronal se manifestar, né? Tem alguma novidade com relação a isso? Causou muito barulho, Olivia, quando publicou esse edital. A representante da Única ligou todas as usinas, querem saber, vai ter greve, como é que está o relacionamento com o sindicato, da base, aí com vocês. Ficaram uma situação muito agitada. O que é importante aqui ressaltar, a Única pediu mais um tempo para as 2 federações, que vai tentar aí ver se sai alguma solução sobre a Convenção Coletiva de Trabalho. Mas se caso isso não sair, nós vamos levar isso do tribunal, com certeza, porque nós precisamos aí ter uma Convenção Coletiva de Trabalho. Então nós teremos novidade a qualquer momento. Mas nada muda aqui na região. Sim, aqui até então que nós já temos nossos acordos coletivos de trabalho fechado com as usinas, aprovado pelos trabalhadores. Então, nesse momento, não há situações para acontecer uma greve, nesse momento. Então nós não sabemos aí posteriormente o que pode acontecer, mas a gente já deu uma prévia aí que o ano que vem as coisas não serão fáceis. Marcelo, eu ia perguntar do setor de ração, se tinha mudado alguma coisa, se o patronal fez alguma outra proposta, se ia mesmo para a conciliação, mas pelo que você adiantou, né, que pode ter aí um pacotão de editais, a ração continua da mesma forma. Exatamente, vai para a conciliação, porque só depois do edital publicado que se tem uma conciliação no TRT. Eles mantêm a proposta de 6%, é isso? Exatamente. Tá. Bom, agora a gente vai passar para as empresas aqui locais, né, Catanduva e região. Devito, Marcelo, já foi marcada a data da Assembleia? Lívia, devido até o feriado agora, essa correria que estava em São Paulo, nós não fizemos ainda, mas ainda essa semana aí nós estamos indo aí para falar com os trabalhadores e apresentar a proposta. Pureia, teve algum retorno sobre a proposta que foi reprovada pelos trabalhadores? Sim, os trabalhadores mandaram uma lista lá, uma abaixo-assinada, pedindo para o sindicato voltar lá. Então essa semana, com certeza nós iremos voltar lá, ou até a próxima, para a gente falar com os trabalhadores, que os trabalhadores querem conversar com o sindicato. Tá. Doces Piauí segue a convenção, mas não tem nada em uma movimentação para fazer um acordo? Infelizmente não. Tá. Chavante fechado, CJ Batedouro fechado, frigorífico Suíba, já fez a assembleia? Vamos fazer amanhã. Ah, tá, então vai ser dia 12/8. Anotar aqui, do Caipira, que seguia a convenção, mas vai fazer acordo local, né, Marcelo? Exatamente, tinha uma reunião agendada semana passada, devido ao compromisso da parte da empresa, pediu para desmarcar, que essa semana marcaria essa reunião para poder aí fazer um acordo coletivo de trabalho. Stella D'Oro fechado, e aí a gente vai para Citrus Juice. Vamos deixar Citrus Juice por último. Por último, então tá bom. Citrosuco fechado, Cerradinho, alguma novidade? Eles fizeram uma proposta lá de 5% e nós não aceitamos essa proposta, então está aguardando aí nessa semana se tem uma evolução desse valor. Tá.
Cutrale, algum progresso na negociação, Marcelo? Sim, nós vamos fazer assembleia na Cutrale de Itápolis, dia 13, tá? 13 agora, e no dia, em Itápolis, no dia 15, em Uchoa. Nós vamos nos 3 turnos, às 5h30, às 6 horas e às 14 horas, para falar com os trabalhadores. Tá, então Itápolis dia 13 e Uchoa dia 15. Dia 15. Tá, então vamos voltar. Citrojuice. Proposta de 4% de aumento foi reprovada pelos trabalhadores em assembleia com votação secreta. Exato. E agora? Exatamente, Lívia. Estamos vivendo uma grande batalha com um percentual que está muito baixo, tá? E como eu já expliquei sobre a reforma trabalhista, o que ocorre sobre a outra atividade, a empresa quer aplicar agora sobre a outra atividade, quer tirar os benefícios dos trabalhadores, que hoje eles têm um valor de 468 o ticket, quer abaixar para 260. Para vocês verem qual a situação que nós estamos vivendo, ao ponto que chegamos. E que, inclusive, isso tem causado muita preocupação entre os trabalhadores lá da Citrojuice, e eles têm mandado direto perguntas através das redes sociais. Mas isso pode acontecer? Eles estão falando que querem mexer nos benefícios, enfim. Poder eles podem, né, Marcelo, pela outra atividade? Exatamente, isso com certeza eles podem fazer, porque a lei os garante. O problema é que nós vamos enfrentar essa situação, porque isso depende da autonomia dos trabalhadores, porque é bom lembrar aqui que hoje o ticket está 468, Lívia, não é porque a empresa foi boazinha, não. Foi um longo processo de negociação, né? Exatamente. No passado, quando a inflação estava 12%, acabou pegando 8%. Quando era 9%, acabou pegando 7%. Então, esse valor da diferença, jogamos no ticket de alimentação. Por isso que o ticket é maior. Então, não é porque está querendo abaixar, não. Foi troca que houve no passado. É bom lembrar isso. Então, só para entender, os trabalhadores que estão nos assistindo entender, que a empresa fizeram 2 propostas, uma de 3,5, que foi rejeitada, e depois apresentou uma de 4, que também foi rejeitada, tá? Que foi o voto secreto, tá? Então, nós fizemos a assembleia no dia 4, nos 3 turnos, foi sim 81 votos, não 85, 2 brancos e 1 nulo, totalizando aí 169 votos presentes, tá? Então, aquela proposta foi rejeitada, a empresa automaticamente ali falaram lá, vamos aplicar a convenção, que a convenção o valor foi 6,5 de aumento, porém que o ticket é 260. Então é uma situação que nós vamos debater isso judicial, se caso vier acontecer, porque nós não vamos aceitar isso, porque não é simplesmente diminuir. Nós fizemos troca do passado. Então isso, os trabalhadores, nós não vamos perder e nós vamos levar até o judiciário, se for o caso. Então nós queremos respeito com os trabalhadores. E o sindicato já está se movimentando, nós vamos procurar o Ministério Público do Trabalho para nos ajudar nessa questão. Ok, então aguardem, mas tem alguma coisa agendada, alguma reunião, alguma assembleia ou não? Agora é partir para as últimas instâncias. Lívia, o que acontece? Está todo mundo preocupado, às vezes tem trabalhadores pedindo, aqueles que não votaram, porque foi comunicado, foi convocado, foi chamado, todos participarem. Devido às pressões que estão ocorrendo dentro da empresa, alguns estão mandando mensagem para voltar lá, para refazer a votação. Nós não iremos refazer a votação. A respeito dos trabalhadores que votaram e votaram em secreto e afirmaram que não quer esse valor de 4%. Sequer se está aplicando o NPC de 5,32, tá? Então é só chamar atenção aos trabalhadores que nós não iremos voltar lá para fazer uma nova votação com o mesmo valor. Nós não aceitamos, tá? Deixar bem claro, pode ter situações, os trabalhadores têm que estar unidos nesse momento. Se a empresa está pagando para ver, eu quero ver qual o trabalhador que vai aceitar. Tem um ticket de 468 que iria para 526, abaixar para 260. Nós temos vários caminhos que nós podemos fazer, só que eu não vou falar aqui para não alertar a empresa. Nós temos vários, já um planejamento de fazer,
Espero que os trabalhadores tenham ciência disso, esteja junto com o sindicato, não deixe se levar por medo ou por algum tipo de coação que houver, tá? Então, fique firme que o sindicato está lutando pelos seus direitos. A votação foi secreta, né? Não dá para saber quem votou sim, votou não. Exatamente. Até então, nós temos no setor de suco, nós fizemos uma conciliação no TRT da 2ª região, tá? Então tá lá uma determinação que foi feito pela juíza, pela desembargadora. Então essa decisão tem que ser cumprida, é o nosso entendimento. Marcelo, e agora só para a gente finalizar esse bloco, estão chegando as negociações do 1º de setembro, né? Que é a data base aí do 2º semestre. Tem assembleia essa semana marcada? Temos sim, da convenção coletiva, nós temos água minerais, no dia 12, às 15 horas, a primeira convocação e a segunda convocação às 15h30 no sindicato. Também tem a padarias, indústria de panificação e confeitaria no dia 13, às 15 horas, a primeira convocação e a segunda convocação às 15h30. E no dia 14 de agosto, nós iremos na Enova Foods para fazer a assembleia, tanto da montagem de pauta e aprovação dos trabalhadores do PPR e o PLR lá dos trabalhadores. Então nós vamos estar lá na Enova, na entrada e saída dos trabalhadores, apresentando e conversando com eles. Tá certo, então. Bom, tudo de negociação coletiva e acordo coletivo falamos nesse bloco. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e agora para falar de um assunto que interessa os trabalhadores, que é o imposto de renda. O Senado aprovou de forma simbólica o projeto de lei que garante a isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos, atualmente R$ 3.036. O texto segue agora para a sanção do presidente. A proposta tem o mesmo teor de uma medida provisória enviada pelo governo em abril e que perdeu validade hoje. O texto ajusta a primeira faixa de isenção garantida aos trabalhadores de menor renda, conforme o reajuste do salário mínimo para R$ 1.518. O projeto da isenção do imposto de renda foi apresentado pelo líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará. No Senado, o relator foi o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo na casa. Antes da votação na quinta-feira, o projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na Câmara, o plenário aprovou o texto no fim de junho, com a relatoria do deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Ele também é relator de outro projeto sobre o imposto de renda, que prevê a isenção para quem ganha até R$ 5.000. A matéria é prioritária para o governo e essa proposta ainda aguarda análise do plenário. De quando estamos falando dessa proposta da isenção para quem ganha até R$ 5.000, nós estamos em agosto e nada, né, Marcelo? Exatamente, Lívia. São 2 projetos, é bom todos os trabalhadores aqui entender como funciona. Então, teve um projeto de medida provisória, que ela caducou, mas foi aprovado pelo Senado na quinta-feira do dia 7, mesmo depois daquela confusão, daquela baderna que todos os brasileiros e brasileiras acompanharam sobre os manifestos lá no Senado e na Câmara, tá?
mas mesmo assim conseguiu avançar com a situação aí que valoriza os trabalhadores e trabalhadoras que ganham com a renda aí de 2 salários mínimos. Como você falou, na prática quem recebe R$ 3.036 por mês continuará isento, tá? É que essa atualização ela é feita conforme é atualizado o salário mínimo, né? Exatamente. Só que o que acontece, já tem a última atualização, se não me falha a memória, foi em 2016. Alguns anos que a tabela de imposto ainda não é corrigida, tá? Tem mais de 10 anos isso, tá? Por isso que precisa fazer essas alterações, porque a gente acaba perdendo o nosso ganho, tá? Porque a gente paga mais impostos com isso. Então, a medida provisória foi publicada no dia 11, Lívia, de abril, no Diário Oficial, e a nova tabela de imposto de renda passou a valer seus efeitos no pagamento de maio, tá? Porque o que é medida provisória? Quando você declara uma medida provisória, entra em vigor automaticamente. Só que ela tem um prazo de validade. Se o Congresso não aprovar ela cai e volta o que era antes, tá? Então, só que agora já foi aprovado o projeto de lei, então tem isenção de 2 salários mínimos. Só que o projeto do governo não é esse. O projeto do governo é que os nossos trabalhadores que ganham até R$5.000 sejam isentos, tá? Então é um papel fundamental que nós precisamos aqui buscar essa aprovação. Como você já disse, o deputado que é o relator, Arthur Lira, já passou por comissões, tá? Já foi aprovada. Então nós acreditamos que essa semana, até a outra semana, que possa ser discutido isso na Câmara, no plenário da Câmara, porque tem que ser discutido lá, aprovado lá, vai para o Senado, chega lá, o Senado também tem que aprovar. Se tiver alguma alteração, se tiver alteração, volta para a Câmara de novo, para fazer a adequação se caso houver, e depois manda para o Senado, para depois ser sancionado pelo presidente da República. Para isso valer ainda para o ano que vem, tá? Então, nós estamos com essa expectativa aqui, porque uma vez já passou na comissão especial, então eu acredito que nenhum deputado, nenhuma deputada vai ser contra os brasileiros que ganham menos, tá? Apesar que no Congresso, para a gente não é surpresa, numa situação que a gente vê a cada dia quando nós ligamos lá e vemos no jornal, ou até mesmo na TV Câmara, TV Senado, as articulações, as desculpas absurdas que alguns deputados e deputadas fazem, e senador e senadoras. Então, nós estamos de olho nesse projeto. Esse projeto nos interessa, a população brasileira, interessa a nós, todos os brasileiros e brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras que ganham, principalmente pouco. O que ganha pouco ainda o imposto de renda come, então você acaba aí não tendo ganho real de fato. Porque a tabela livre, ela começa com 0, né? Vai para 7,5, para 15, 22,5 e 27,5. Se a gente pegar a atualização hoje, como foi aprovada agora, o valor até 3.036, não há desconto, é 0. De 3.036 a 3.533,31, você tem um desconto de 7,5%. Se você ganha de 3.533,31 a 4.688,85, já sobra a tabela para 15%, dobra o valor. E se você ganha 4.688,85 centavos a 5.830,85, já passa para 22,5%. Essa foi uma faixa que acabou alterando, porque antes era do 15 e passava por 27 automaticamente. Sim. Foi criado mais uma faixa aí, tá? E aí quem ganha acima de 5.830,85 já desconta automaticamente no seu salário 27,5%. É um absurdo, tá? Né, essas alíquotas. Se você ganha, vamos falar, 5.830, você vai pagar R$ 908,73 de imposto de renda. É um absurdo, esses valores são, assim, muito altos. Paga-se muito imposto no Brasil e a gente não vê retorno, né? A favor da população. Porque você paga imposto de renda, paga INSS, paga imposto do veículo, paga imposto da casa, imposto de tudo. Só que não tem uma contrapartida, Marcelo. A gente não vê uma educação de qualidade, uma saúde pública de qualidade, uma infraestrutura, asfalto bom. Lívia, se a gente pegar no contexto tudo isso,
é um tema que a gente pode até bater aqui em outra situação e dizer, às vezes esse dinheiro é mal administrado. Às vezes chega na mão, quando sai do governo federal, que chega até na prefeitura na ponta, lá o valor que era, vamos falar que era 1 milhão, vai chegar com 100 mil. Você entendeu? Então tem várias situações que a gente precisa ter mais clareza, ter mais transparência sobre os encargos, os impostos que nós pagamos à população. Então esse dinheiro ele precisa ser bem administrado, porque aqui nós pagamos imposto de tudo. Tudo nós pagamos. Quando você vende, você paga, você compra, você paga. Então, e é uma coisa que você não tem como sonegar. Isso vai direto principalmente na folha de pagamento. É na fonte. Imposto de renda vem na fonte. É na fonte. Quando você vai falar em materiais, você vai numa loja comprar, se você não pedir a nota fiscal, você estar contribuindo como lá a pessoa não está pagando imposto. Porque quando você pede a nota fiscal, automaticamente é cobrado, a empresa ela é obrigada a pagar. Quando você compra até qualquer coisa, em qualquer comércio, você não exige nota fiscal, pode ser sonegado esse valor. E essa proposta da isenção até R$5.000 é uma proposta de campanha, né? Exatamente. Por isso eles têm muito interesse que isso seja aprovado, né? Isso precisa ser aprovado porque nós precisamos disso. Nós, que eu falo, nós trabalhadores, porque trabalhadores, raramente tem um trabalhador aqui que ganha mais de R$5.000. É nessa faixa aí de 3, aqui na nossa região, de 3 a 5 mil. Isso para ganhar mais do que 5 mil, a pessoa vai ser o quê? Um cargo de confiança para ganhar um pouquinho mais do que isso. Então, esse critério ele vai ainda, eu acho que essas faixas aqui, que hoje tem 1, 2, 3, 4 faixas, poderia abrir um pouquinho. Essas faixas tinham que ser umas 10 faixas, igual o plano de saúde agora está fazendo. O plano de saúde era 4 faixas também, 5. Agora tem até 10 faixas lá. Para quê? Porque às vezes você ganha 1 centavo que você ganha, você passa de 7,5 para 15, o dobro. Aí o trabalhador não ganha. Você entendeu? O trabalhador não ganha, o trabalhador só perde com essa situação. Então essas faixas poderiam ser um pouquinho menor, começando de 5%, né? Indo para 10, para 15, não, porque sai de 7,5 vai para 15, dobra. Então se você ganhar fazer uma hora extra naquele mês, passou da faixa, sai de 7, vai para 15. Olha a situação. E aí você não ganha, né? Aí você acaba não ganhando. Exatamente. E a gente tem que ficar atento, como você disse, porque é uma matéria de interesse dos trabalhadores. Então, eles enrolam o máximo que eles podem para aprovar. Enquanto isso, quando é do interesse deles, é rapidinho, como aquela questão do aumento dos deputados. Eles aprovaram assim, em 2 tapas. Então, a gente tem que ficar muito atento mesmo, quem aprovou, quem não aprovou, quem está fazendo com que a coisa aí não desenrole. Porque o ano que vem tem eleição, né? O ano que vem nós temos a prerrogativa de mudar o cenário que tem hoje. Hoje você pode estar acompanhando quem você votou, quem você poderia votar nas próximas eleições, porque vê quem é que trabalha a seu favor ou contra você. Eu falo que tem deputado e deputadas, senadores e senadores que é contra o trabalhador. Então não merece o nosso voto. Não merece o nosso voto. Por isso que nós temos que saber escolher quem nos representa de fato e de direito. Porque eles que fazem lei. É eles que ele assinam, nós damos um cheque em branco aos deputados e senadores. Então tem que ter consciência a quem votar. Não é porque o amigo indicou, mas quem é esse deputado? Quem é essa deputada? Quem é esse senador? Vale a pena ou não vale? Qual é o histórico dele? Tem o histórico dele. Tem um senador aí que, vou te falar a verdade, entrou, ganhou a primeira vez, não vejo nem falar o nome dele. Mas vida que segue. Vida que segue. E aí, para encerrar, vamos falar sobre a campanha que o sindicato está realizando e ela continua nas redes sociais, nas assembleias agora, né, do segundo semestre. O Marcelo vai continuar falando sobre isso, que é a campanha Juntos contra o Assédio Moral e Sexual. O respeito é a base para um ambiente seguro e acolhedor. Marcelo, qual que é a importância dessa campanha? O foco principal, a importância é a dignidade e proteção e a saúde do trabalhador. Esse é um ponto crucial da nossa campanha, que não tem negociação sobre isso, tá? Não tem negociação sobre isso. A proteção, a dignidade, a saúde do trabalhador não está aqui nem mesa para negociar.
ela tem que estar livre, todo trabalhador tem que ter dignidade para trabalhar numa empresa saudável. Não é saudável financeira, saudável de você falar assim, eu vou acordar cedo, vou para a empresa trabalhar porque eu gosto de trabalhar lá. Até então você fica o maior tempo da sua vida junto com seus companheiros de trabalho, que sempre eu digo, nós construímos outra família fora da nossa família, que é o ambiente do nosso trabalho, que nós às vezes passamos 8 horas junto e não passamos 8 horas junto com a nossa própria família. Porque geralmente você chega em casa, dorme, chega a janta, toma um banho e dorme. E às vezes se um filho vai para a escola à noite, você acaba não tendo esse contato. Então, a gente temos que ter essa consciência que nós não vamos aceitar nenhum assédio moral nem sexual dentro do ambiente de trabalho. Por isso que nessa campanha tá aí nas redes sociais do sindicato, sempre tá tendo um vídeo lá explicando o que deve fazer. Você não pode deixar que você viva uma situação dessa, porque assédio moral e assédio sexual, ele é crime. Nós não podemos isso deixar acontecer, tá? E eu quero também, Lívia, falar sobre essa situação do assédio, tanto moral e sexual, porque muitas empresas estão tendo um bom resultado, tá batendo recorde. Eu quero entender, você trabalhador que trabalha nessas empresas, os recordes que estão sendo batidos, está sendo moralmente ou imoral? Porque o resultado não quer dizer que é bom. O resultado pode ser bom financeiramente para a empresa e para os trabalhadores. Que custo você está vivendo para ter um resultado aí das metas colocado pela empresa? Porque tem muitas metas que estão sendo cumpridas, mas os trabalhadores estão tendo assédio moral e sexual para manter aquela meta. Então, por isso que é crucial nós informamos os trabalhadores que nós queremos garantir um ambiente de trabalho seguro, respeitoso, saudável e produtivo e saudável. Nós queremos isso. Por isso que nós estamos com essa campanha, com esse tema de prevenção. Estamos criando mecanismo de denúncias através dos nossos e-mails. Você pode criar, eu não quero me identificar. Você vai lá, cria um e-mail lá, vamos lá, denúncia.2@hotmail e tal. Aí você me manda para o sindicato, no nosso e-mail, aí você vai relatar tudo o que está acontecendo. E o importante é que, se você tiver foto, tiver print da conversa que aconteceu, tiver gravação, manda pelo WhatsApp, manda pelo e-mail do sindicato, porque não é somente, Lívia, é denunciar. É provar, né? É provar a denúncia. Você ainda tem que provar. Exatamente. Que você está passando por uma situação humilhante, né? Infelizmente você precisa não somente denunciar, mas sim conter provas, pegar amigos realmente que estão passando por um momento também. Tem que ter essa coragem. Você precisa ter essa coragem, porque muitas pessoas estão perdendo emprego por causa disso, que não tem coragem de denunciar. Então faça a sua denúncia com provas, com evidências, porque através de evidência que nós já temos vários protocolos feitos no Ministério Público do Trabalho, e nós queremos que essa situação resolva. A gente queremos que os trabalhadores e trabalhadoras possam ter uma segurança, ter um carinho de trabalhar na empresa, porque o assédio, tanto moral como sexual, ela provoca as doenças. Tá? Nós já falamos sobre isso, sobre insônia. As pessoas têm até queda de cabelo, sabia, Lívia? Sim. Que as pessoas ficam ansiosas, mexe ansiedade. Todo com o emocional, né? Exatamente. E você acaba mexendo não só fisicamente com os trabalhadores, mas também mentalmente, psicologicamente, as pessoas ficam abaladas. E com isso as pessoas o quê? Não aumenta a produtividade. E quando nós, trabalhadores, não aumentamos a nossa produtividade ou não atingindo as metas, nós somos o quê? Descartados. Nós somos demitidos porque não atende os requisitos da empresa. E hoje as empresas estão usando umas palavras até bonitas. A pessoa não performou, a gente manda Performou. embora. Tem que dar performance. Se não performou, manda embora. Infelizmente é assim. E nós, trabalhadores, entendemos. O capital e trabalho. Nós temos o que oferecer às empresas? A nossa mão de obra. O trabalhador não tem outra coisa para oferecer às empresas. Nós temos a mão de obra. Se nós não damos uma mão de obra de qualidade, se nós não produzimos, nenhuma empresa vai nos contratar. O fato é esse. A realidade é essa. É dura, mas é verdadeira. Se você não está bem de saúde, você não vai produzir, então você não vai ser contratado. Isso é um peso morto. Exatamente. Por isso que nós temos que se cuidar, faça prevenção,
vai ao médico, faça um check-up da sua vida, porque o trabalhador bom é ele trabalhando. Depois que ele caiu doente, ó, acabou. Então, por isso que eu recomendo, a nossa diretoria recomenda aqui aos trabalhadores que façam seus exames periódicos, anualmente, vê seu coração, faça um check-up, vê como é que está se você tem diabetes, não tem, sua pressão, você tem que se prevenir. Não espere acontecer algo para buscar um profissional da saúde. Sempre vamos buscar aqui ter uma saúde para você poder trabalhar e gerar o quê? Uma renda para sua família. A sua família precisa de você. E aí, Marcelo, nesses posts, né, que a gente faz nas redes sociais, eu coloquei 2 casos lá, um sobre uma trabalhadora, né, ela constatou que ela estava com câncer de mama e a partir disso ela começou a ser perseguida na empresa. Então, se ela tinha que ir às consultas ou fazer o tratamento, ir no hospital, a empresa começou a questionar se isso era realmente verdade. Ela passou por cirurgia e aí, quando ela retornou, ela teve que fazer muitos esforços. E quando você opera a mama por causa de um câncer, você não pode, né? E aí ela começou a sentir dor e percebeu que a mama dela estava muito quente. Ela foi falar para a supervisora fez ela entrar no banheiro, tirar a roupa, porque se a supervisora não visse, ela não acreditava se ela realmente estava com algum problema na mama. E aí ela, né, fez o que a supervisora mandou, depois ela foi para o hospital, fez lá, ela estava com uma inflamação. Depois disso ela começou a ter casos de pânico, não conseguiu voltar para a empresa, ela saiu, aí ela acionou a empresa, conseguiu ser indenizada. Enfim, um caso muito constrangedor, né? A pessoa ter que tirar a roupa para provar que está realmente com algum problema. E os estudiosos falam também sobre a ansiedade do domingo, né? Quando você já chega no domingo, começa a dar angústia, aperto no peito, porque você sabe que você tem que trabalhar no outro dia, isso por causa de metas excessivas ou um ambiente adoecido. Então, tudo isso causa, né? A gente tem um caso aqui de assédio moral e o que o assédio moral, o que um ambiente não saudável causa no trabalhador. Ansiedade, pânico, crises de choro, enfim. Então, tudo isso tem sido relatado pelos trabalhadores. Exatamente, que pena, né? A gente trazer uma notícia dessa de um supervisor, uma diretora, alguém desse sentido, pedir para ver. Será que a pessoa é capacitada, tem medicina para entender o que é o que não é, se a pessoa está doente ou não? É lamentável uma situação dessa, mas infelizmente está existindo no nosso Brasil. E nós queremos acabar com esse assédio tanto moral e sexual dentro das empresas. Bom, eu agradeço a sua companhia nessa noite de feriado gelado aqui em Catanduva. Espero que você tenha tido um ótimo dia, tenha uma ótima semana de muita produtividade, muita convivência em família e eu te espero na próxima segunda-feira. Mesmo no feriado, nós estamos aqui para trazer informação para você. Então, que Deus abençoe, uma ótima semana. Encontramos em breve. Até lá. Até lá.